Olá, caros colegas do Journal Club e do Arthur Regen. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou apresentar então dois trabalhos a respeito do tema osteoporose com abordagem através do uso de células-tronco. Eu tomei a liberdade então de trazer dois artigos de revisão a respeito do tema, para que a gente possa ter uma discussão aí, uma apresentação um pouco mais embasada na literatura, uma vez que os trabalhos clínicos ainda são escassos, então todas as revisões a respeito do tema são muito bem-vindas. Então eu trouxe esses dois artigos de revisão, ambos os dois iniciam a sua introdução discutindo a respeito da epidemiologia da doença. A gente sabe então que a osteoporose é uma doença em que há uma diminuição na força óssea e na redução da densidade mineral. E o tratamento atualmente se baseia basicamente nas drogas antiabsortivas e nas drogas anabólicas e no tratamento hormonal. A célula-tronco, então, e a terapia com stem cells tem ganhado bastante atenção nos últimos anos, mas ainda não há nenhum clinical trial relevante e randomizado que tenha terminado em relação ao uso de célula-tronco, pelo menos no momento em que essas duas revisões foram publicadas. Um dado aí epidemiológico da Inglaterra em 2001, eles relatam então que 1 em cada 2 mulheres e 1 em cada 5 homens vão sofrer de fratura em razão da osteoporose após os 50 anos de idade. E a incidência de osteoporose ela vem crescendo, como a gente sabe, isso tem se tornado um custo financeiro para o Estado muito grande, e isso vários trabalhos já relatam que é um fator de risco independente para a morte, né? Então a terapia por célula-tronco na osteoporose, ela se baseia em razão de dois fatos principalmente. Através do enriquecimento das células no local da osteoporose, no local da osteopenia, através do retorno dessas células residentes, que vão ser capazes então de se diferenciar e se proliferar. Não só pela ação própria da célula em se proliferar no local, como a sua ação parácrina em atrair novas células-tronco para o local e diminuir o processo inflamatório, que é, na verdade, a nova teoria aí, o que vem se falando em razão da osteoporose, é uma doença inflamatória. Então, basicamente, o que a gente tem à esquerda aqui desse esquema, a célula-tronco mesenquimal, ela advinda tanto do cordão umbilical, da medula óssea ou derivada de adipócito, ela vai ser cultivada, expandida. Pode ser também a célula-tronco pluripotente induzida através dos fatores de transcrição, os mais famosos aí, como o SOX2 e o OCT4. Elas vão ser então expandidas e a maioria dos trabalhos, tanto em modelo animal como os trabalhos clínicos, a via é a via endovenosa e vai ser então trabalhada para o tratamento da osteoporose. À direita a gente vê então o esquema da célula-tronco sendo então utilizada tanto para inibir a expansão osteoplástica, como então para estimular a proliferação de osteoblastos, que vão ser as células que vão dar origem aos osteócitos, que vão ser as tais bone lining cells, as células então de superfície que vai formar toda a matriz óssea. Então, basicamente, os osteoblastos são basicamente 90% das células no osso, e eles vão compor então essas células de superfície, e eles vão ser muito importantes também para iniciar e para incrementar a expansão osteoclástica. A gente sabe então que a diferenciação de osteoclástico é dependente dos osteoblastos, né? E a formação óssea, ela tem 3 processos de forma bem resumida. Os osteoblastos, então, eles formam uma matriz osteoide composta basicamente de colágeno imaturo. Há posteriormente, então, um depósito da hidroxiapatita de cálcio e o fosfato de cálcio dentro dessa matriz de colágeno, em que vai haver então uma mineralização dessa matriz e posteriormente, através dos ciclos de remodelamento, de absorção e deposição óssea, esse osso vai se amadurecendo, né? Então, o que ocorre através das células-tronco, ela pode se diferenciar, ela pode ter uma diferenciação tanto osteogênica quanto adipogênica. E o que vai mudar isso? São basicamente alguns fatores de transcrição. No contexto, então, da diferenciação adipogênica, o fator de transcrição principal é o PARP-gama, né? Ele vai induzir essa célula mesenquimal a se tornar um adipócito. E para a linhagem osteogênica, os dois fatores principais é o RANKS2 e o Osterix,
que vão ser importantes então para essa diferenciação. É nesse contexto então que a epigenética faz um grande sentido, né? Não só o estilo de vida, como por exemplo também fatores como dieta, exercício físico, genética também, vai diferenciar se essa pessoa vai ter uma tendência à linhagem adipogênica ou osteogênica. Por isso que o fator da epigenética tem se falado tanto ultimamente em relação ao tratamento da osteoporose. Então, interessantemente, alguns trabalhos da literatura, quando a gente vai estudar, a gente vê que alguns fatores de transcrição estão alterados, né? Principalmente nos pacientes com osteoporose, pacientes idosos. Um trabalho da literatura comparou pacientes idosos com pacientes controles não osteoporóticos e o estudo das células mesenquimais desses pacientes revelaram que existia sim uma alteração nos principais fatores responsáveis para que direcione os osteoblastos a formar um osso e a diferenciação osteogênica, que são eles o HANX2, o WNT e as BMPs, que são as proteínas morfogênicas ósseas, né? E esse estudo então demonstrou que existia uma intrínseca deficiência na renovação e na diferenciação das células mesenquimais osteoporóticas dos pacientes que tinham osteoporose, principalmente nesses fatores de transcrição que a gente falou no slide anterior e na expressão gênica desses principais RNAs que são responsáveis pela formação óssea. Então o osteoblasto ele é necessário para a diferenciação dos osteoclastos, como a gente falou. Então, eles não só formam o osso, como eles desencadeiam esses ciclos de formação e reabsorção. O osteoblasto, então, ele produz e expressa o RANQ-L, que nada mais é do que um ativador do receptor do NF-κ-beta. Ou seja, ele produz um ligante que vai se conectar no RANQ, que é o receptor ativador do NF-κ-beta do osteoclasto, que a gente vai ver mais à frente um modelo aí, para que a gente entenda um pouco melhor. E através da sinalização WNT e BMP, como a gente tinha falado, são as vias principais para a formação e para a regeneração óssea. É isso que é o mais importante a gente saber no contexto do tratamento da osteoporose com célula mesenquimal, com célula-tronco mesenquimal. Independentemente da causa da osteoporose, seja ela medicamentosa, genética, hormonal, enfim, todas elas vão ter alguma deficiência nessas vias. Essas vias são o denominador comum da osteoporose. Então, basicamente, como a gente falou, os osteoblastos eles expressam então o RANQ-L, o ligante do RANQ, e esse fator, que é o fator estimulador de colônia de macrófago, né? São os dois importantes mecanismos através dos quais o osteoblasto vai recrutar e diferenciar os osteoclastos. Então, o RANQ-L ele é expresso também nos osteoblastos em células T. Nesse desenho aqui embaixo a gente consegue ver então o RANQ, que seria um receptor de superfície do osteoclasto, se conectando no RANQ-L, provindo do osteoblasto. E aí então ocorre a diferenciação e a maturação e vai se tornar um osteoclasto maduro, um osteoclasto ativado, que vai então realizar a reabsorção óssea, né? É importante a gente saber que o RANQ-L não é só produzido pelo osteoblasto. Em algumas situações patológicas, ele é hiperexpresso em linfócitos também, linfócitos T e linfócitos do tipo B. Então, aqui o que a gente vê é outro esquema demonstrando a liberação do RANQ-L pelo osteoblasto e se conectando no RANQ do osteoclasto e levando então à maturação desses osteoclastos. Isso vai ser, essa via vai ser mais ativada no contexto inflamatório das citocinas do tipo IL-1, IL-6, TNF-alfa. Em contrapartida, o próprio osteoblasto ele pode liberar esta proteína que é a osteoprotogerina. Esta osteoprotogerina produzida pelo próprio osteoblasto é como se ela inativasse, ela fosse uma isca que se conectasse no próprio RANQ-L do próprio osteoblasto, impedindo a ativação deste osteoclasto. Então, em resumo, a osteoprotogerina previne a maturação dos osteoclastos, tá? Isso é outra informação básica para a gente poder entender todo o contexto do tratamento da osteoporose no contexto regenerativo. Então, a hiperexpressão dos genes que vão levar à produção dessa proteína da osteoprotogerina acaba acarretando uma maior densidade óssea, uma maior maturação do osso e uma menor diferenciação osteoclasta. Trabalhos como estes citados aqui no rodapé do slide demonstraram que ratos que tinham
esse gene, que é o knockout gene para a osteoprotogerina, eles acabaram demonstrando uma tendência à osteoporose com aumento do número de osteoclasto e diferenciação osteoclástica, justamente por não inibir essa via do RANQ-L se conectando no RANQ. Então aqui mais uma vez mostrando então os osteoblastos liberando o RANQ-L, se conectando no RANQ do osteoclasto e levando à maturação dos osteoclastos, ao mesmo tempo a osteoprotogerina impedindo essa via à esquerda. E à direita a gente vê o denosumab, que é um dos tratamentos clássicos aí para osteoporose, que seria um análogo aí desse receptor, que vai se conectar no próprio RANQ-L do osteoblasto, impedindo então a maturação osteoclástica, impedindo a reabsorção óssea. Então o RANQ-L ele induz a ativação de fatores de crescimento, inicia toda uma cascata aí de sinalização através do NF-κ-beta, e que isso está hiperexpresso no contexto inflamatório, em algumas condições que acabam levando para a osteoporose. Então aqui a gente também tem um outro contexto da inflamação. O professor Ana gosta de falar bastante da interleucina 17 e esses linfócitos da linhagem 17, o TH17, eles vão produzir a interleucina 17, como a gente está vendo aqui nesse slide. São interleucinas que vão então no próprio pré-osteoclasto se conectar no receptor e através de toda uma cascata de sinalização intracelular vão ativar o NF-κ-beta, que vai acabar levando à maturação e diferenciação osteoclástica. Então, lembrando que essas interleucinas também, a IL-1, a IL-6 e o TNF-alfa, acabam também ativando essa cascata inflamatória. Então, em um dos trabalhos que a gente viu na literatura, várias citocinas pró-inflamatórias secretadas pelos linfócitos helpers, especialmente TH17, também o TH1 e TH2, vão acabar estimulando e hiperregulando o RANQ-L, né? E isso vai acabar levando a uma formação e uma maturação osteoclástica. Então, sob a condição da osteoporose, o RANQ-L ele é hiperregulado e isso também é associado a um down regulation na osteoprotogerina. Então, toda cascata inflamatória é importante e pode hiperativar toda essa cascata do NF-κ-beta para que haja uma diferenciação e um aumento aí na formação e ativação dos osteoclastos. Outros trabalhos, então, enfatizam que a linhagem hematopoética, a linhagem mesenquimal hematopoética da qual o osteoclasto provém, lembrando que o osteoclasto é de linhagem hematopoética e o osteoblasto é de linhagem mesenquimal, é necessário para que haja a formação do osteoclasto a partir desse precursor dois fatores, como a gente já falou, o RANQ-L e o fator estimulador de colônia de macrófagos. Sem eles não é possível a formação do osteoclasto, né? Outros fatores importantes também para a gente lembrar. O próprio paratormônio. O paratormônio ele estimula a reabsorção óssea através da ativação do osteoclasto por alguns motivos. Entre eles, porque eles acabam estimulando esse fator estimulador de colônia de macrófago e o próprio RANQ-L. Ele inibe a expressão da proteína da osteoprotogerina pelo próprio osteoblasto e ele vai levar então a essa produção da linhagem osteoclasta, ativação através do precursor hematopoético, através desses dois componentes, hiperativação da via de formação e inibição da via de inibição da diferenciação osteoclasta. Então ele tem uma ação dupla, né, para que haja essa reabsorção óssea. Então, outras citocinas importantes, como esse trabalho, por exemplo, ele demonstrou que os ratos com deficiência estrogênica acabavam desenvolvendo osteoporose, como a gente já sabe que é um dos principais fatores de risco pós-menopausa, por hiperativação do RANQ-L, mas nesse contexto através dos linfócitos do tipo B, que eles são uma condição sine qua non para que haja perda óssea na deficiência estrogênica. Então, os autores concluíram que esses resultados demonstraram que a expressão do RANQ-L pelos osteócitos é necessária para a perda óssea, assim como pelos linfócitos do tipo B no contexto da deficiência estrogênica. Então, a deficiência estrogênica nos ratos ela aumenta a formação dos osteoclastos, né, que vai levar à reabsorção óssea, e também através da hiperativação dessa via pelos linfócitos do tipo B. Então esse é um dos esquemas na literatura que a gente encontra. A gente vê então que o osteoblasto, através de algumas citocinas, como a IL-7, CXCL12,
eles vão estimular a linhagem B dos linfócitos, e esses linfócitos, através da expressão do rank L, vão levar a mesma cascata que a gente já falou várias vezes para a diferenciação dos osteoclastos. E o que esse trabalho mostra é que através da reposição, da reintrodução estrogênica, existe uma inibição nessa via do linfócito do tipo B. Então, os estrógenos eles suprimiram a reabsorção óssea atuando diretamente nos osteoclastos através de duas vias. Uma, a via direta sobre os osteoclastos, e dois, inibindo essa cascata através dos linfócitos do tipo B. Então, os autores falam também que esse incremento das células do tipo B que ocorrem na linhagem, na deficiência estrogênica, pode contribuir também para a formação dos osteoclastos, e é também possível que essa expressão de citocinas pelos linfócitos do tipo B sejam necessárias para que haja a osteoporose na deficiência estrogênica. Existem também duas vias muito importantes através das quais os osteoblastos são importantes no contexto da osteoporose, que é a WNT e as proteínas morfogênicas, que a gente sabe as mais comuns aí, a tipo 2 e a tipo 7. Eles são glicoproteínas, né, que vão se conectar nas células mesenquimais e vão estimular para que a célula mesenquimal vá para a linhagem osteogênica ou adipogênica, né? E também eles acabam levando a maior produção da proteína da osteoprotogerina, que vai diminuir a osteoclastiogênese. Então, como eu falei, a proteína morfogênica 2 ela é a mais comumente descrita na literatura. E o que a gente vê num esquema bem resumido, a gente tem um precursor mesenquimal, através da toda a sua diferenciação até formar o osteócito, passando pelo osteoblasto, é necessário a proteína morfogênica, a proteína WNT, que vai não só estimular a linhagem mesenquimal para se diferenciar para o osteócito, como inibir a linhagem adipogênica. E durante essa cascata de diferenciação, o RANKS 2 e o Osterix vão ser necessários mais adiante, né, durante essa cascata de diferenciação. Então, assim, em resumo, a WNT ela promove um compromisso dessas células precursoras mesenquimais em direção à linhagem osteogênica, inibindo um dos fatores de transcrição que a gente falou, que era o fator mais importante para a linhagem adipogênica, que é o PARP-gama. Tá? Então aqui, de forma bem resumida, um outro trabalho na literatura ele mostra que a proteína morfogênica ela se conecta então, no receptor de superfície através de toda uma cascata intracelular. Lá no núcleo da célula, a gente vai ver ali em círculo, no círculo preto, que o RANKS2 acaba sendo produzido, né? Ele e o Osterix, que é o OSX, e esses sim vão ser os que vão levar a célula mesenquimal à sua linhagem osteoblástica e vai levar à ossificação intramembranosa e à ossificação endocondral. Então, em resumo, a proteína morfogênica 2 promove a expressão do RANKS2 na célula mesenquimal, progenitora, e isso vai promover a expressão do Osterix nos osteoblastos, tá? Essa é a via principal através da qual a célula mesenquimal vira o osteoblasto e este osteoblasto vai virar o osteócito, vai produzir toda a ossificação. Então, o tratamento da osteoporose, como a gente sabe, o tratamento clássico são os SERMs, que são os moduladores seletivos dos receptores de estrógeno. Eles são aí muito bem descritos na literatura, no entanto, eles têm algumas preocupações e efeitos colaterais que são discutidos extensamente, como câncer de mama, infarto, tromboembolismo. A gente tem então o denosumab, que é um tratamento seguro, que ele seria um anticorpo monoclonal do RANK-L. Os bisfosfonados, né, são várias classes, e eles são importantes aí também para inibir a reabsorção óssea através do estímulo da apoptose dos osteoclastos, mas ele também tem seus efeitos colaterais, e o teriparatida, que é aí um análogo do PTH, um agente anabólico, que também tem as suas preocupações, especialmente o osteosarcoma e a utilização a longo prazo, que é bem descrita aí, que a partir de 2 anos se orienta a trocar o tratamento, né? Então, nesse contexto, a célula mesenquimal ela é uma opção. Vários trabalhos na literatura, especialmente em modelos animais, são descritos, e o conceito básico é que durante a osteoporose existe não só
um decréscimo nas células troncos mesenquimais da medula óssea residentes no local da osteoporose, como também a função dessas células mesenquimais no local da osteoporose, que vão levar, em última análise, a uma incapacidade dessas células de se proliferarem, diferenciarem e, em última instância, formarem novos ossos. Então, o que os trabalhos mostram basicamente na literatura é que após o transplante dessas células tronco-mesenquimais, existe então a formação do osso através de dois mecanismos básicos. As células troncos mesenquimais, então, elas têm o homing para a área danificada, para a área da lesão, como a gente já sabe, e após terem esse homing, essas células vão se diferenciar no local da osteoporose. E a gente tem então também o efeito parácrino. Essas células tronco mesenquimais, elas vão secretar fatores de crescimento e outras proteínas e quimiocinas que vão atrair as próprias células residentes, vão recrutar para que haja um reparo desse tecido osteopênico, desse tecido osteoporótico. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo da literatura em que células tronco mesenquimais derivadas dos adipócitos foram então expandidas em laboratório e demonstraram que elas proliferaram a linhagem osteogênica não só por elas próprias se proliferarem, como elas mesmas acabaram promovendo a osteogênese pela inibição da adipogênese no momento então que elas passaram a serem ativadas pela proteína morfogênica 2. Então, as próprias células mesenquimais derivadas dos adipócitos também podem ser utilizadas para inibir a via adipogênica através dessas vias intracelulares que a gente já falou. Então, esse é um trabalho da literatura em que é um modelo animal que foi se criado ratos com osteoporose através da ressecção dos ovários, e este é um modelo clássico de osteoporose na literatura. Foi então infundido as células tronco-mesenquimais da medula óssea nos ratos, né? Na verdade foram injetados dentro do próprio fêmur osteoporótico, e a análise histomorfométrica e a histologia demonstrou uma melhora nessa qualidade óssea após 2 meses, praticamente melhorando isso e levando a um padrão similar aos fêmures controle, aos fêmures saudáveis, né? Então, as células tronco-mesenquimais demonstraram uma menor diferenciação nos ratos com osteoporose comparado às células tronco-mesenquimais dos ratos saudáveis. Então, isso prova, quando você cria um modelo osteoporótico, as células mesenquimais elas têm uma menor capacidade de formar osso, né? Então, isso é importante a gente lembrar. Um paciente com osteoporose, ele não só tem um número reduzido de células mesenquimais, mas como a função dessas células mesenquimais também está comprometida. Então aqui a gente vê acima uma figura mostrando essa cobertura, esse lining cells dos osteoblastos bem reduzido, como mostra as setas, né? A gente vê aí 2, 3 células praticamente fusiformes, e abaixo, após então a infusão das células tronco-mesenquimais dentro do próprio fêmur, nesse caso desse trabalho, a gente vê então que há um maior número de células, de lining cells, né, que são os próprios osteoblastos, várias camadas, e com uma proliferação bem evidente aí após a infusão. Esse é um outro trabalho então que foi utilizado, células tronco-mesenquimais da medula óssea. Elas também foram isoladas, expandidas e infundidas nos ratos através da via endovenosa, e foi um modelo através de osteoporose através do uso de glicocorticoides. Então, esse trabalho demonstrou que o uso halogênico das células tronco-mesenquimais preveniu a redução da massa óssea e melhorou também a força óssea. Os autores então concluíram que a infusão sistêmica de células tronco-mesenquimais de modo halogênico ele é um potencial terapêutico para esse modelo específico de osteoporose induzida pelo uso de glicocorticoides, né? E que é capaz essas células de não só habitar o osso doente, porque eles fizeram um tracking das células, elas habitam o local da osteoporose e promovem a osteoblastogênese local. Então aqui a gente vê então na microscopia eletrônica o homing Neuhausen dessas mesenchymal stem cells, que são aqui evidenciadas pela cor verde fluorescente, e à direita a gente vê então essa inibição da apoptose, que é representada pela cor vermelha. A gente vê então que as células tronco-mesenquimais elas vão então se habitando, né, se aglomerando no local,
e a partir de um certo tempo elas vão inibindo a apoptose das células, que é representada por um menor número de cor vermelha nessa microscopia eletrônica. Então elas não só promovem esse homing delas próprias, como elas habitam o osso e acabam prevenindo a apoptose nesse modelo de osteoporose bem interessante e bem evidenciado no trabalho. Esse é um outro trabalho, então, através da infusão sistêmica também de células-tronco mesenquimais no modelo animal, o que os autores demonstraram, então, que esse é um trabalho que eles chamam aí do Proof of Concept, que o transplante de células-tronco mesenquimais pode prevenir ou não só o aparecimento, como a piora da osteoporose em humanos. Então a gente vê à esquerda e à direita a diferença da densidade do osso esponjoso, né, na medular do osso, como ele melhorou após a infusão sistêmica. E a gente vê na literatura, quando a gente vai no Clinical Trials, a gente não tem nenhum trabalho, um trabalho clínico randomizado que terminou, né? A maioria dos trabalhos que estão em andamento são trabalhos que ainda estão em fase de recrutamento e de observação dos pacientes. Esse é um trabalho aí um trabalho espanhol, um dos poucos que estão cadastrados no Clinical Trial. E aqui mais um modelo animal das células tronco mesenquimais derivadas agora de adipócitos, né? Então eles também fizeram um modelo de osteoporose através da ressecção dos ovários e de uso autólogo. Então eles pegaram células mesenquimais derivadas de adipócitos dos próprios ratos, né? E aí houve então uma indução da osteogênese e uma inibição da linhagem adipogênica, como a gente já falou, através principalmente, de novo, da BMP tipo 2, da proteína morfogênica tipo 2. Então aqui interessantemente também a gente vê no controle e no tratado essa melhora da densidade óssea, especialmente no gráfico à direita a gente vê então que houve uma diferença estatisticamente significativa, né, demonstrando que esse uso de células autólogas derivadas de adipócitos também podem ser utilizadas. Então a literatura demonstra que não só as células tronco mesenquimais da medula óssea, mas também derivadas de adipócitos podem ser usadas. Esse é um outro trabalho na literatura, um trabalho que infelizmente ele foi terminado por dificuldades no recrutamento dos pacientes, um trabalho suíço. Então a gente vê que a literatura ainda tem muito ainda que mostrar com relação aos trabalhos clínicos, né? E esse aqui então demonstrando então que não só os dois tipos de célula-tronco que a gente já falou podem ser utilizados, como também as células do cordão umbilical. Então eles demonstraram que ela tem uma forte capacidade de diferenciação em osteoblastos. Esse trabalho aqui é bem interessante. E essas células derivadas do cordão umbilical significativamente aumentou a sobrevida dos osteócitos e inibiu a diferenciação osteoclástica. Então aqui a gente vê aqui na tomografia microcomputadorizada, demonstrando que a gente consegue ver não só no osso esponjoso como na cortical óssea, uma maior formação óssea bem interessante. Então, de forma resumida, o transplante de células tronco mesenquimais derivadas do cordão umbilical pode ser efetiva para prevenir a perda óssea nesse modelo osteoporose induzida pela ressecção dos ovários em ratos, né, que aparece ser mediada através desse efeito parácrino que a gente já falou das células tronco mesenquimais. Então aqui, para terminar a aula, a gente sabe então que no contexto do envelhecimento, entre várias outras perdas funcionais que ocorrem, as células tronco mesenquimais também acabam tendo um prejuízo não só no número, como na sua capacidade de diferenciação, o que diminui, né, a oferta para que haja uma formação de osteoblastos, né? O que em última análise vai levar a uma redução na formação óssea. E nesse contexto, então, a epigenética tem um fator muito importante, porque a gente pode diminuir a inflamação e as vias através das quais vão se diferenciar tanto a linhagem adipogênica como a linhagem osteogênica. A gente sabe que no osso osteoporótico ou no osso do idoso existe maior concentração de gordura, não só no músculo, né, como também no osso, que é a famosa osteosarcopenia.
Então as células tronco mesenquimais, elas podem ser afetadas pelo estilo de vida e pela idade. Então por isso que os trabalhos vêm demonstrando que talvez o uso de células derivadas do cordão umbilical podem ser mais ideais, uma vez que elas não teriam esse fardo, né, do próprio doador, que seriam células já com potencial de diferenciação um pouco menor. E a gente também, existe a preocupação, que a gente precisa pensar, que essas células mesenquimais elas podem acabar indo para a via da senescência, ou seja, qual é a sobrevida que essas células vão ter a partir do momento que elas são transplantadas, né? Então, é nesse contexto então que algumas táticas podem ser desenvolvidas para que diminua essa chance dessas células transplantadas irem para a apoptose ou irem para a senescência. Entre elas, por exemplo, a modificação gênica, através do incremento de fatores de crescimento, fatores de transcrição, o estímulo através da proteína morfogênica tipo 2, e estimulando o homing dessas células, como por exemplo, através da CDF1, que é uma quimiocina muito importante para a migração dessas células mesenquimais. Então, a partir do momento que há um tratamento não só com as células mesenquimais, mas também com esses fatores, você pode otimizar a migração, o estímulo dessas células mesenquimais. E também com o incremento de moléculas de adesão, que vão facilitar o homing dessas células para o local do osso osteoporótico. Existem também outros conceitos, como por exemplo, cultivar essas células em meios de estresse, por exemplo, através da hipóxia. Isso vai fazer com que essas células sejam mais fortes e sejam mais resistentes, tenham maior sobrevida. Então é isso que eu tinha a falar para vocês. É um grande prazer citar essa frase do professor Lana. Essa é a nossa turma aí do Orto Regen. Um grande prazer aprender com todos esses colegas. Tá? Eu vou deixar aqui agora um quiz de 4 perguntas para os alunos do Orto Regen 2020 e vão ficar aqui para que eles respondam depois, tá bom? Um forte abraço a todos, até a próxima, estou à disposição aí na plataforma para que a gente possa discutir e aprender aí, tirar dúvidas e estudar com todos. Obrigado, um forte abraço.